Vamos então iniciar a segunda parte do nosso congresso, agora depois do almoço, depois de nos termos reconfortado com este belo almoço. Acho que estive bastante bem, tive bons feedbacks. É sempre bom conversar e partilhar experiências com boa comida. Vamos então iniciar este terceiro painel. É o painel Muniz Pereira e é a conversa com, este ano, pedimos ao nosso Anselmo Cardoso, que o ano passado tivemos o privilégio que nos acompanhasse neste projeto, de renovar este desafio, e este ano ele vai conversar com o Manel Cajuda. Portanto, Manel Cajuda, como todos vocês sabem, não precisa de apresentações, mas vou reforçar, foi jogador e treinador de futebol e atualmente presidente do Olhanense, clube da sua terra natal, que representou como atleta e treinador. Anselmo Cardoso foi jogador profissional de futebol e é atualmente gestor de carreira dual do Sindicato de Jogadores de Futebol, que é também nosso parceiro, e também agradecemos esta parceria já de longa data do sindicato. Portanto, agradecia que dirigissem ao palco e que nos agraciassem dentro daquilo que pretende ser uma conversa aberta, informal e até mesmo intimista, com casos reais, para se calhar nos acordar um bocadinho depois do almoço, que há sempre aquela tendência de fazer uma sesta, mas eu acho que a conversa descontraída, conduzida pelo Anselmo e por uma figura do nosso desporto nacional, Manel Cajuda. Anselmo, o palco é teu. Bom, já funciona o micro? Estão a ouvir, é? Tá bom. Aqui, desde já, boa tarde, e agradecer o convite novamente para estar aqui à conversa, desta vez com o Mr. Manuel Cajuda e atualmente Presidente Manuel Cajuda. Agradecer à Carolina, que me endereçou o convite, e ao Presidente, o Dr. Pedro Sequeira, que já nos conhecemos desde que é meu professor e aqui estamos noutras funções agora. O Mister não precisa de apresentações, mas se quiser apresentar-se de alguma forma, dou-lhe a palavra. Sou eu. Isto está feito. Vou pegar aqui também no que disse a Carolina, e começo por aqui, que tem a ver com... Eu falo às vezes com colegas, jogadores que agora são treinadores, e há uma opinião comum entre todos, que é a transição de jogador para treinador. Todos eles dizem: era muito melhor ser jogador, só me preocupava comigo, ia para casa, treinava, não me preocupava com mais nada. Treinador é gestão de 25 pessoas, fora tudo o resto, é os treinos, etc. E o Mister ainda tem outra função agora, que é de presidente. Diga-nos lá, entre jogador que foi, treinador que foi, e agora esta transição para presidente, as diferenças de tudo isto e o que nos tem a dizer sobre todas estas experiências. Anselmo, eu não sei se isto vai acabar bem, mas tem a obrigação de começar bem. Essa é uma obrigação, começar bem. E devo-te agradecer por estar presente no 13º Congresso dos Treinadores de Língua Portuguesa. É uma honra para mim, como pessoa, ainda por cima, quando vocês vão ouvir alguém que nunca foi treinador na vida. Aliás, o título do livro é O Destreinador que eu fiz é o Destreinador. Mas, acima de tudo, endereçar os parabéns aos treinadores de língua portuguesa e o Congresso, e à plateia que está aqui, à Carolina, à plateia, ao Anselmo. E para acabar bem, para começar bem, eu pedia uma salva de palmas para vocês. Vamos lá. Quem é que tem coragem? Porque isto de ter paciência para vir aturar um velho é paciência. E agora vamos à pergunta. A faceta da minha vida tem várias nuances. E eu quero pedir desculpa a vocês, porque seguramente
se isto acabar e eu for o pior preletor de todos os preletores que vieram a congressos, eu não fico aborrecido. Alguém tem de ficar em último, se eu ficar em último, e provavelmente vou desiludi-los, porque não trago qualquer nova metodologia, não qualquer nova teoria sobre os treinos, não trago qualquer cientificação sobre os treinos. Provavelmente não trago a adjetivação moderna agora do futebol, que tanto me espanta. Provavelmente trago o passo de merda. Lembram-se desta, do passo de merda. E, portanto, desculpem lá de ser assim, mas eu sou frontal e digo as coisas como deve dizer. Ora, eu comecei a jogar futebol e logo aí eu tive a primeira lição com a qual eu discordei, contestei, chorei e pensei que tinha o pior pai do mundo. Durante algum tempo eu pensei que o meu pai era a pior pessoa do mundo e só cerca de 20 anos mais tarde é que valorizei o pai que tinha. Mas isso agora também está na moda, que os jovens pouco valorizam os pais e os avós. Porque o meu pai aos 15 anos não me deixou jogar futebol. Pôs-me como obrigatoriedade o acabar a escolaridade obrigatória, que na altura era o 5º ano, e que depois haviam as secções preparatórias aos institutos, e eu só pude jogar futebol depois de acabar o 5º ano. Meu pai não me autorizou, todos os colegas meus da minha rua foram jogar futebol, e enquanto eles treinavam, eu chorava na rua, porque tinha o pai mais duro da vida. 20 anos depois, eu percebi que o meu pai foi a primeira pessoa que me ensinou a alcançar objetivos. Afinal, o meu pai não me disse que não jogava futebol. O meu pai disse-me, quando acabares o 5º ano, vais jogar futebol. E eu, assim que acabei o 5º ano, tinha 15 anos e qualquer coisa, não era um bom estudante, mas acabei com 15 anos e qualquer coisa, fui ter com o meu pai e disse, pai, agora eu quero jogar futebol. E o meu pai aí, não tinha outra saída, disse que queria jogar futebol, que podia jogar futebol. E lá fui jogar futebol, mas lembro-me da frase que ele me disse, tu nunca vais ser nada no futebol, nunca vais chegar longe no futebol. Enganou-se. Pelo menos cheguei à China. Já. Pelo menos cheguei à China. Fui jogador, normalmente, não pensava ser treinador, nunca me passou pela cabeça ser treinador. Nunca. Nunca visionei, mesmo nos últimos anos da carreira. Eu acabei a carreira muito cedo, com 31 anos. Eu tinha metido os papéis para entrar na banca, mas, entretanto, dá-se o 25 de Abril, dá-se o 11 de Março e o 25 de Setembro. A banca fica parada, não aceita. E eu, pobre, tinha que ganhar dinheiro e voltei para o futebol 3 anos depois, que eu já não jogava futebol. Na altura tinha pensado mudar. E fui jogar futebol. E, curiosamente, aos 31 anos, aparece-me uma proposta para ser treinador. Eu fiquei doido, não? Já vamos a essa parte, que é para depois irmos à situação. Portanto, passei por esta fase de jogador, passei pela fase de treinador, e agora, infelizmente, passei para a fase do presidente. Porque, como jogador, eu não tinha grandes preocupações, fazia o que me mandavam, mandavam-me correr para ali, para aqui, para ali, subir bancadas, descer bancadas, e só fazia aquilo que me mandavam. Depois, como treinador, comecei, e porque não tinha qualquer experiência de treinador, comecei a deparar-me com outros problemas. Gerir personalidades diferentes, nacionalidades diferentes, religiões diferentes, hábitos diferentes e uma complexidade de problemas inerentes ao treinador de futebol.
Agora é diferente, é diferente. O volume das coisas aumentaram. Aumentaram porque eu, enquanto treinador, se é bem verdade que era examinado semana a semana, e é bom que metam isso na cabeça, somos examinados semana a semana, ganhamos, somos bons, empatamos, somos razoáveis, perdemos, somos umas bestas, e semana a semana. E agora, a complexidade aumentou, porque agora somos analisados pelos resultados da mesma, pela conjectura da formação do clube, e continuamos a ser analisados, só que desta vez por um número maior de pessoas. Hoje eu tenho 45 mil pessoas, que é as pessoas de Olhão, que todos os dias analisam e só percebem aquilo que está mal, não percebem aquilo que se faz bem e não têm a noção que eu tenho quando me dizem que eu sou uma pessoa experiente, que eu próprio defini para mim o que é ser experiente. E quando dizem você é muito experiente, eu digo sempre, pois, é a soma dos meus erros. A minha experiência é a soma dos meus erros. Isso é que me valorizou em relação às coisas. E hoje, ser presidente esta semana, porque o Olhanense ganhou a taça do Algarve, infelizmente é a competição que está a disputar, mas ganhou, provavelmente olham para mim com olhos de vedeta. Quando perdi 6-0 em casa com a equipa do meu campeonato, voltaram-se para o camarote e isto é o que a gente tem, vai-te embora, arranja mais jogadores. E esta é a vida que faz parte da minha lição, da minha vida. Muito bem, já está aqui feito algumas características de cada momento. E o momento de jogador é incrível, não é só correr para ali, correr para lá. Fizeste um passo de merda, vê lá se fazes um passo bom. E é um pouco isto. Estou aqui a tentar chegar ao momento em que foi treinador. E falávamos há pouco ao almoço, isto é verdade, até com os jogadores, antigamente os pais olhavam para a profissão de jogador um pouco com desdém, não é? Não queriam que os filhos fossem jogadores. Hoje em dia toda a gente quer que os filhos sejam jogadores. E há bocado dizia-me também que a própria profissão de treinador, quando chegava às finanças lá, vamos lá, eu sou treinador, até tinha vergonha, era quase como se fosse uma vergonha. Hoje em dia é um orgulho ser treinador. É uma vaidade. E quando olha para trás, para esse tempo, qual foi o momento que mais marcou o seu início de carreira? Que foi aos 31, mas o que é que o marcou mais nesse início de carreira? O fim da carreira como jogador, o início como treinador? Sim. Bem, eu tive o privilégio, porque sou mais velho que vocês, por alguma coisa eu tenho que ficar a ganhar. Tive esse privilégio de viver essa época em que os pais dificilmente deixavam as filhas namorar com os jogadores de futebol. E nesse aspecto eu tenho que fazer uma homenagem, principalmente às senhoras, particularizando a minha esposa. Ela é do tempo em que não se podia namorar com jogadores de futebol e casar com jogadores de futebol. E ela teimou. E já lá vão 49 anos. Hoje é diferente. Não que todos os pais pensem assim, mas muitos pensam assim. Entre namorar este e aquele, namora aquele que é jogador de futebol. Hoje é assim. Hoje é fácil empurrar para o jogador de futebol. Mas essa fez parte da evolução da vida, da evolução cronológica dos nossos dias. A realidade hoje é diferente dos dias anteriores, de há 40 anos, de há 50 anos, e, portanto, acho que, acima de tudo, as pessoas evoluíram e perceberam que ser jogador de futebol é um humano como outro qualquer. E eu estou a procurar aqui o humano
porque provavelmente a conversa também irá para aí. Eu sou capaz de trilhar o caminho para chegar para aí, porque quando comecei como treinador de futebol, fui dos primeiros treinadores a debater-se com uma situação. Não há máquinas que joguem à bola, há humanos que praticam desporto. E os humanos têm problemas como toda a gente, choram, riem, brincam, têm problemas, vão para o treino em menores condições, às vezes alguns dias, e, portanto, essa experiência eu tive o prazer, o grato prazer de a poder cultivar. Eu tive jogadores que me chegavam ao treino com problemas com a esposa, com os filhos, com o vizinho de cima, com o vizinho do lado. Tive problemas individuais que a vida me ensinou a resolver. Não comprei isso em livro nenhum. E quero-vos dizer, até para adiantar um pouco a conversa, isto é uma conversa entre nós, eu sou um prático que se teorizou. E tenho orgulho em dizer isto. Eu não sou um teórico que praticou. Não estou contra os teóricos, agradeço-lhes imenso toda a teoria que fazem, mas sou um prático que se teorizou. Eu não comprei livros para encher a minha prateleira em casa, comprei livros para procurar os contratempos, as contrariedades que a minha prática levava de encontro à teoria ou que eram contra as teorias. E muitas vezes lutei contra a teoria, umas vezes ganhei, outras vezes perdi, e lembro-me perfeitamente que o segundo livro, eu digo o segundo por algum motivo, o segundo livro que comprei há muitos anos, em 1977, 78. Fui comprá-lo a Sevilha e tem muito para aqueles que estão aqui, que sei que são muitos, a ver com, e um agradecimento ao atletismo por aquilo que me ensinou. Eu fui comprar um livro que ainda hoje está lá velhote no meu escritório em Braga, porque ainda tenho a casa em Braga. A preparação física baseada no atletismo. Está velhinho, aquele livro está velhinho, mas grandes lições. E, portanto, eu teorizei-me por cada vez que tinha problemas e cada assunto que acontecia na minha vida, eu ia à procura, ia pesquisar, ia aos livros. Não tinha os livros para que eles me ensinassem, até porque o livro ainda tem as mesmas letras que tinha há 40 e tal anos, nada saiu de lá e a prática modificou-se constantemente atrás umas coisas com as outras. E, portanto, eu sou um prático que se teorizou, todos os dias tive lições de vida, entre elas uma coisa que a vida me ensinou. Todos os dias, mas todos os dias, nós verificamos nos nossos atletas virtudes e defeitos. Todos os dias. Todos os dias acontece isto. Nós olhamos para os nossos atletas e verificamos virtudes e defeitos. Mas atenção que os atletas também verificam nos treinadores virtudes e defeitos. E esse foi um exemplo que eu me habituei a controlar, porque sempre pensei e nunca julguei. Cada vez que havia um problema qualquer, eu punha sempre: porquê é que ele fez isto? Não julgava. Para aí. Porquê é que ele fez isto? Então ia para casa à procura da teoria para me explicar o raciocínio do comportamento de determinado atleta ou determinado conjunto de atletas que aconteceram. E vou-vos contar um pormenor muito interessante que eu, como adjunto, vivi. Nós jogámos em Faro, no Farense, com o Boa Vista, e perdemos 5-0 com o Boa Vista. E o treinador na altura era o Fernando Mendes, um internacional de eleição do futebol português,
E lembro-me que ele, quando acabou o treino, eu era adjunto, ele, quando acabou o jogo, estava furioso. Natural, não era que fosse uma pessoa, que era uma excelente pessoa. E ele, que tinha vindo da África do Sul, estava habituado a beber um copinho de whisky, porque ele estava habituado àquilo, e meteu aquilo para a goela abaixo e estava furioso e dizia-me assim: Manel, como é que é possível uma equipa que vem do Norte, que não está habituada ao calor, chega aqui, corre mais do que nós e dá 5-0? E eu não sabia responder. E também estranhei. Dizia ele: não, nós é que estamos habituados ao calor, eles chegam aqui e eles correm e a gente não consegue andar. Então comecei por deduzir duas coisas do exemplo do treinador. Imaginemos que as duas equipas fazem o mesmo treino, rigorosamente o mesmo treino, cientificamente o mesmo treino. Portanto, se fizessem o mesmo treino, as duas iguais, chegariam ao dia da competição iguais. Havia um pormenor que depois ajudou-me para o resto da vida. É que normalmente entre o Norte e o Sul há uma diferença sensível de 7 graus, em média, entre o Norte e o Sul. Ora, a equipa que treina exatamente o mesmo treino que a equipa do Norte treina, vai chegar ao dia da competição mais desgastada que a equipa do Norte. Porque o calor, o calor e a umidade é um dos principais benfeitores da maldade para a competição. E então aí eu parti da prática para a teoria e percebi. Isso veio-me a ajudar depois, porque eu saí do Sul e fui, por exemplo, para Braga, e percebi que o mesmo conhecimento tinha que se adaptar às realidades. E a realidade de Braga não era a realidade do Algarve. Eu treinava lá com 2, 3 graus a maior parte do tempo, entre outubro e março praticamente, temperaturas sempre abaixo do Algarve, e, portanto, a mesma metodologia não era apropriada para isso. Depois saí dali, fui para a Madeira e tive a sorte de viver no Funchal, e em Santo António, que era onde tinha o relevado para treinar, havia um microclima fantástico de calor e umidade fora do normal. E depois daí acabei por ir por o mundo árabe, onde, como disse ainda agora, o último jogo que fiz, às 8 horas da noite, estavam 48 graus de temperatura. Então, eu tive que voltar à semente dos meus tempos de miúdo para perceber o que é que me tinha acontecido na evolução da mesma cientificação, da mesma metodologia, da mesma forma de atuar. E aí ganhei um conceito extraordinário para mim na vida. Não fiquem desiludidos, mas eu sou autenticamente um homem sem ideias. Eu nunca tenho ideias. A partir de determinada altura deixei de ter ideias. As ideias começaram a funcionar depois de eu conhecer a minha realidade. E então aí, Anselmo, eu tenho dezenas de ideias. Porque a realidade modifica o conhecimento, não altera. Modifica a forma de agir com o conhecimento, a forma de agir com a metodologia, a forma de agir com determinado número de coisas. Daí, há pouco eu ter dito, eu fiz o Ramadão, não porque seja muçulmano, mas eu fiz o Ramadão para perceber o que é que eu estava a treinar, porque eu tinha jogadores que faziam coisas e que tinha tido exemplos aqui em Portugal de jogadores muçulmanos nobelenses, que um deles, no jogo com o Boa Vista, aos 20 minutos, caiu para o lado porque estava completamente desidratado. Então eu quis perceber, a minha mulher dizia-me que eu era maluco. Pá, mas tu és maluco? Então... E eu não bebia, na altura tinha umas ardentes, não bebia comprimidos, não fumava, não bebia água, não bebia nada. Eu quis sentir o que era a realidade para depois compreender os jogadores que eu ia treinar. E, portanto,
os jogadores comiam desalmadamente às 7 da tarde, depois do pôr do sol, e eu treinava às 8, passei a treinar às 10, para perceber, porque não queria que me morresse ninguém no campo. E então, todas estas coisas, a riqueza que eu tive e tenho de estes anos todos do futebol, magoa-me por uma simples coisa que me dizem sempre. Porque é que nunca chegou um grande? Ninguém me pergunta. Não me faça a pergunta agora. Agora já não posso. Agora já não dá. Mas O que estava é aqui de certeza. Ninguém me pergunta o que é que eu me diverti com isto durante 40 anos. E eu diverti-me muito em 40 anos de treinador. Eu diverti-me com as minhas derrotas, eu diverti-me com os comentários que me faziam, eu diverti-me com as situações negativas que tive na vida, mas tive, acima de tudo, a vantagem de, em 1977, ter comprado um livro, que é o primeiro livro que eu comprei, Dona Nídia, uma mulher de sucesso. Dona Nídia está ali. Ela ensinou-me a não desistir, ela ensinou-me a ser bom marido. Eu aprendi a ser pai, que nunca tinha sido pai. Fui pai com 27 anos, 29. Eu nunca tinha sido pai e aprendi a ser pai. Os meus filhos ensinaram-me a ser pai. Os meus atletas ensinaram-me a ser treinador. Os meus dirigentes ensinaram-me a sofrer com o dirigismo. Agradeço muito por aquilo que eles sofreram comigo em treinador, porque eu era um treinador muito exigente. E o nosso cãozinho ensinou-me que uma derrota não era nada na vida, porque eu chegava à casa, mesmo depois da derrota, e o cão fazia-me sempre festas, dava saltos, e eu dizia assim, aqui está o gajo que foi ao futebol. E eu percebia as coisas em relação à vida. A vida depois é do dia-a-dia. Vamos agora, como deu-nos aqui muita informação útil, e como me disse que se divertia com o futebol, eu agora tenho aqui um desafiozinho de coisas divertidas e que se divertiu no futebol, e faço-lhe a questão ou lanço-lhe o desafio de contar assim alguma daquelas histórias de balneário. Eu sei algumas, mas vou deixar para si revelar aqui aquelas frases míticas que dizia aos jogadores ao intervalo ou no fim do jogo, que você acha que teve mesmo impacto neles. Pode ter percebido isso mais tarde ou no momento, mas que frases dessas, que muitas delas são engraçadas, nos pode aqui contar? Você está a fazer uma maldade, não a minha. Não? Então é quem? A eles. Pronto, mas eles vão, às vezes, É coisas... que eles, para ouvir as histórias todas, vão ter que renovar os quartos do hotel, porque só acaba amanhã de manhã. Escolha só três. Só três. Não. Uma coisa que eu quero clarificar, porque a vida já fez de mim treinador de futebol, comentador desportivo, historiador por contar histórias, e as pessoas às vezes, não muita gente, leva as histórias como uma paródia. O Joaquim fazia isto, não tem juízo. Não. As histórias são páginas do livro que completou a minha vida. Qualquer uma das histórias que eu contar aqui é verdadeira e foi feita com intenção. Vamos a uma, que é essa que ainda agora falámos. Daí eu lhe dizer que teve impacto nos jogadores. Nós fomos jogar no dia ao Porto com o Naval 1º de Maio. E não me recordo bem, mas foi ali nos primeiros 15 minutos que fizemos um gol, 1-0. Bem, o Porto atacou, o Porto uma super equipa, atacou, nós levámos bolada na tromba, como a gente costuma dizer, levámos bolas na barra, batia nas costas dos jogadores, o guarda-redes que estava no chão, a bola acabava por bater nele, e chegámos ao intervalo a ganhar 1-0. E eu digo assim, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou dizer dentro do balneário para que isto tenha efeito?
Então, 2 ou 3 histórias da minha carreira passaram por isso. Apostar com os jogadores contra os jogadores. Porque eu sabia que, apostando contra eles apostavam contra mim. Há uma outra história que depois contarei, que eu disse: vocês vão para o campo, perdem, porque vocês não têm a categoria para ganhar, vocês são uma vergonha, vocês não perdem com os outros, uma vergonha os outros perderem com vocês. E eu sabia que estava a provocar e ganhámos. E também contra o Porto. Então, ao intervalo, como não tinha a maestria de pensar iluminadamente com adjetivos o que é que os ia qualificar, disse-lhes assim: olha, vocês meteram-se num trabalho desgraçado. Vocês é que arranjaram esta complicação e estão à espera que eu agora venha resolver. Desenrasca-se e vão para a segunda parte. Resolvam vocês o problema. E não é que eles resolveram? E, portanto, quando me dizem assim, há coisas que eu fiz que vou-lhes contar outra. No Braga, nós fizemos os 4 jogos, 4 vitórias. Começámos o campeonato com 4 jogos, 4 vitórias. E a única equipa que venceu o Boa Vista, nesse ano em que o Boa Vista foi campeão, foi o Braga, venceu lá e cá e vencia pelo caminho também, não havia problema. E nós tínhamos ganho ao Sporting 3-2 em casa. E no jogo a seguir íamos jogar ao Bessa. E eu convivi com a vitória, como toda a gente, 4 jogos, 4 vitórias, e por cima ganhando ao Sporting. E na terça-feira, quando cheguei ao relevado, disse aos jogadores: eu sei que os teóricos vão dizer que está tudo mal, mas eu sabia o que estava a fazer. E eu cheguei ao relevado e disse aos jogadores: olha, malta, está na altura de pormos os pezinhos no chão, o jogo já acabou, já ninguém se alimenta deste jogo e, portanto, vamos pôr os pezinhos no chão. E, portanto, calminha, vamos voltar a treinar, a não ser que vocês me prometam agora que vão ganhar ao Estádio do Bessa com o Boa Vista, que nesse ano foi campeão. E o Artur Jorge, que era o capitão, e o Barroso: ó mister, você aposta? Então qual é a aposta? Digo-lhes assim: olha, a aposta é esta. Esta semana não há treinador. Está aqui o apito para vocês. Tomem lá as camisolas e os coletes. Façam o que vocês quiserem, que eu não me preocupo com isso. Se os sócios se chatearem, eu vou lá aos sócios. Podem fazer o que quiserem. Eu, mister, mas podemos fazer... Podem fazer o que quiserem. Eu não tenho nada a ver com isso. E, por incrível que pareça, peguei no apito das camisolas: olha, tomem lá esta porcaria, como eu costumo dizer. E eles levaram a semana toda daquilo. Eles é que escolhiam os treinos, eles é que faziam as peladas, solteiros contra casados, casados com os outros, e outros, tudo bem. E eu, fiel ao meu princípio. Quando chegámos ao dia do jogo, há logo um fator determinante que foi diferente. Eu falava sempre por volta das 11 horas com os jogadores e nesse dia não falei com os jogadores. E toda a gente estranhou, estávamos em estágio no hotel. Então, mister, vamos agora? Vamos para o campo. Então, o mister não fala? Não fala nada. E quando chegámos ao relevado, quando chegámos ao estádio, juro que é verdade. Entramos no balneário e eu fiquei assim durante 12 minutos assim, dentro do balneário. O relógio e os jogadores todos sentados, aquilo era... Ninguém falava. Toda a gente... E há uma altura ali que eu me apercebo, olhava para o relógio e digo assim: que ajuda, isto já está demais. Era um funeral. Até começo a ver os jogadores, naquele gesto característico deles, sentados um ao lado uns dos outros, a pôr a mão na cara e a querer rir uns para os outros, que não percebiam o que é que estava a passar. Eu disse depois: olha, Artur, está na altura de se equiparam, vão lá jogar. Então o mister não fala. Eu? Falar eu com vocês? Não. Nós fizemos uma aposta na terça-feira. Eu cumpri com a minha parte. Agora é a parte de vocês. Malta, vamos embora. Eu disse: olha, vou lá. Então,
Ao intervalo estávamos a ganhar 2-0. Voltámos à mesma situação. Dentro do balneário, calado, ninguém se mexia, nem uma massagista andava de lado para o outro, tudo ali. E pergunta-me outra vez, então não diz nada. Digo eu assim, eu? Então vocês agora estão a ganhar 2-0. Eu vou falar e perco, o culpado sou eu. Desenrasca-se. Agora vamos dizer assim, há alguma teoria que leva a fazer isto? É evidente que eu tive o cuidado de, para além de me formar a mim como treinador, eu trabalhei 8 anos como psicólogo na minha equipa técnica. Primeiro, fui buscar, no meu início de carreira, um treinador de basquetebol para a minha equipa técnica. Depois, adorava ver os treinos de atletismo das minhas atletas do Braga, da Manela, da Aurora, aquela malta toda. A Aurora não era do coisa. Da Manela, da sim, Albertina, da professora. E lembro-me de ouvir muitas vezes, eu no relevado a ver, elas a acabarem a prova, às vezes faziam 10 mil metros. A gente dizia assim, ei meu Deus do céu, pá. E eu dizia como exemplo as coisas. E fui buscar, perdia não, ganhava, muitas horas a ver os treinos do Donner no ABC, e ele perguntava, o que é que tu estás aqui a fazer? Eu estou a copiar. Copiar do handball para o coisa? Sim, não te preocupes, eu copio aquilo que quero. E, portanto, trabalhei 8 anos como psicólogo, mas o psicólogo não ficava na bancada, ia ao meu lado. Porque o psicólogo tinha de perceber o que é que os jogadores me diziam. Na bancada eles não ouviam, eu podia dizer isto e o jogador podia dar até uma resposta difícil, complicada, e era bom aquele coisa. E tive 8 anos em que entendi que perceber o futebol era muito mais do que ser treinador. Era muito mais do que ser treinador. Daí é que eu tenha, por opção, ligado o destreinador ao livro que escrevi, que curiosamente está a ser engraçado porque é horizontal para quase todas as profissões e eu fico satisfeito com o sucesso que o livro está a ter. As histórias foram incríveis, já metemos aqui meteu a plateia a rir, e são realmente momentos, e é com este desafio que lhe faço a próxima questão, que é: o futebol mudou, não é? Hoje em dia temos um futebol diferente, talvez se tornou mais industrial, talvez um modelo de negócio, e antigamente os jogadores provavelmente até não se importariam de passar uma carreira inteira num clube, ou 4, 5, 6 anos. Hoje em dia é muito negócio, é os jogadores de um lado para o outro, e é assim que funciona esta empresa que é o futebol e os clubes. E lanço-lhe esta questão, e isto é a evolução do futebol, lance-lhe que é o Mister Manuel que ajuda do início de carreira e que fez todas estas histórias e nos tem aqui para dar. Seria o mesmo hoje em dia, com este futebol atual? Não, era impossível. Eu tinha que evoluir, senão ficava burro a vida inteira. Vamos lá ver. Eu conheci o desporto, depois já conheci posteriormente o desporto-negócio e agora conheço o negócio futebol, o negócio desporto. Hoje já há contratos muito grandes no futebol feminino. Mesmo. Há 40 anos não havia futebol feminino. Hoje já há contratos fabulosos no futebol feminino. Hoje há uma panóplia de agentes desportivos que influenciam o negócio, o aumentam, produzem negócio. Os jogadores hoje estão cada vez mais valorizados. Repare-se hoje que já com 13, 14 anos já são agenciados por agentes desportivos e isto começou e é um mundo diferente. Os clubes hoje têm patrocinadores a quem é exercida a obediência obediência, quer dizer, compromisso, porque investem muito dinheiro no futebol. E há, necessariamente, como em todas as profissões, aquilo a que eu chamo os benfeitores da maldade, alguém que se aproveita do futebol. E também são muito mais, cada vez são mais. Mas seguramente que eu não seria
provavelmente um treinador, desculpa lá dizer assim, tão bom como fui atualmente, porque entendo hoje, e em futebol, e eu respeito muito os treinadores das outras modalidades, mas em futebol, hoje é muito difícil ser treinador de futebol. É muito, muito difícil. Há uma panóplia de envolvimentos, de culturas à volta do treinador de futebol que não havia no meu tempo. E hoje, uma das coisas que eu aconselho os treinadores é que, quando forem assinar um contrato, levem um advogado consigo. Levem um advogado. Hoje, a não ser como eu fui para o Dubai, tive o privilégio, de, graças ao futebol, de viver 4 anos no Dubai, a não ser que as pessoas percebam todas as coisas, e eu percebi. Uma das coisas que percebi é que no mundo árabe eles só fizeram um acordo na vida. E isto não é pejorativo, é elucidativo. Eles só fizeram um único acordo na vida, é nunca chegar a acordo. Foi o único acordo que fizeram, foi nunca chegar a acordo. E lembro-me perfeitamente, no primeiro ano, quando acabou o contrato, não renoveu o contrato, e o Presidente disse, pronto, amanhã vens cá para receberes o que falta. E eu disse, pronto, quer dizer, venho receber o que falta, vocês não perguntam. E eles disseram, não, tu tens um contrato, a gente sabe o que te pagou e sabe o que te falta pagar. Portanto, não é preciso conversa sobre isso. E disse, pronto, está bem. O que é que eu aprendi? Se te disserem, o contrato é este, mas se atingires este objetivo, a gente no final da época dá-te mais coisas, não acreditem. Se não tiver escrito, não pagam. Não pagam. Só pagam o que está escrito. E, portanto, daí eu dizer sempre hoje que é necessário um bom advogado para se iniciar na carreira de treinador, mas principalmente nos clubes mais fortes, porque, vejam só, eu vejo 3 telenovelas, porque gosto de ver as telenovelas, estou em casa com a minha mulher. É ela que o obriga. É ela que manda, obriga. É, claro. Como é que é? A Vida e a Verónica, não é a Verónica? Aquela coisa. E depois vejo a outra telenovela que é o Mourinho. E todos os dias tem episódios novos. Todos os dias tem episódios novos. Até que essas coisas, e portanto, isto é muito engraçado, mas eu aconselho-vos como mais velho. Há uma coisa que eu não dou mesmo, nem tenho essa pretensão, de dar lições a quem quer que seja. As realidades são diferentes. O que eu seria muito mau como agente desportivo, se é que me querem considerar ainda como agente desportivo, é partilhar as minhas experiências, partilhar a minha vida. Tanto mais que eu fui treinador sem querer, subi de divisão, desci de divisão, fui à Europa muitas vezes, e a vivência, o significado é diferente. Peço perdão, por exemplo, à minha família, grandes sacrificados. A minha mulher teve 40 e tal anos à espera de passar um fim de semana comigo. Passava mais o cão do que eu. Vou-lhe fazer 3 perguntas com resposta rápida, porque acabámos o tempo, mas a Carolina ainda nos dá mais 3 minutinhos. É resposta direta, e depois faço-lhe aqui uma pergunta que será uma mensagem para quem quer ser treinador ou quem é, mas vamos começar aqui por 3 de resposta rápida. E começo, qual foi o jogador mais talentoso que treinou? O mais talentoso... Eu nunca gosto dessas perguntas, porque É ao por dizer isso que eu estou estou a ofender uma série de pessoas que me ajudaram. Mas há um jogador que eu me recordo ainda hoje sempre porque é que o pus a jogar. E passei 6 meses de sofrimento, não com ele, mas com os adeptos. Tiago
Tiago foi o jogador mais inteligente que eu conheci. O Tiago jogou no Benfica, no Chelsea, no Atlético de Madrid. Foi o jogador mais inteligente que conheci. Não era o jogador tecnicamente fabuloso, mas uma das coisas que eu me apercebi na altura dos Júniors, e escolhi-o, ele era fininho assim, foi um pormenor que a gente não liga. O Tiago tinha 4 olhos. Tinha 4 olhos. Se vocês hoje repararem em filmes antigos do Tiago, também recentes, há 10 anos, há 15 anos, reparem que o Tiago andava sempre a correr e fazia isto. A bola estava ali e ele ia sempre a fazer isto. Ele tinha sempre 4 olhos. Taticamente era um jogador excepcional, excepcional. Bons, tive alguns talentos que se perderam pelo caminho, o Pedro Estrela, o Rui Esteves, uma série de jogadores. Carol Glano, Fer, meu menino, Fer. Meu menino, nós vimos a desgraça que aconteceu, estávamos na Madeira e levámos toda a noite a rezar de joelhos na sala, lembras-te? Para que aquele miúdo não... Mas foi-se. Tive jogadores fabulosos, tive jogadores que fizeram a minha carreira e devo-lhes tudo. A minha carreira, o sucesso da minha carreira está amplamente ligado a 2 coisas. Às pessoas que trabalharam comigo, que me ajudaram, e uma frase que provavelmente deixa vocês todos... Devo tudo à minha ignorância. Devo tudo à minha ignorância. Porque tive um professor nas secções preparatórias que disse: nunca tenhas medo de mostrar a tua ignorância. Não sabes, pergunta. Não sabes, manifesta a tua ignorância. E se houver 10 pessoas que estejam próximo de ti, seguramente que haverá um que gostará de ti e que te vai ensinar aquilo que não sabes. E tudo o que devo à minha ignorância. Felizmente, ela nunca me abandonou. Vou saltar as perguntas rápidas, as respostas rápidas, e vou já para a última. Para a última. Depois de tantos anos ligado ao futebol, se pudesse aqui deixar uma mensagem para os treinadores que estão aqui presentes nesta sala, qual seria? Humildade. No mundo cada vez mais agressivo, ainda agora falávamos disso, a minha mulher estava-me a dizer: leva o casaco, e eu disse: a minha imagem sou eu, não é o meu casaco. Não levo o casaco, depois tenho que despir, está um calor enorme. A minha imagem sou eu. Tive ao longo dos anos, desculpa lá, Carolina, desculpa lá, é mais um minuto só. Tive quem quisesse fazer-me implantes de cabelo, porque eu aparecia sempre despenteado a seguir aos jogos, nos treinos, cabelo rafeiro. Lembra-se de dizer que tivemos uma fábrica que queria-me vestir como vestia o Zé Mourinho, porque eu era um treinador de sucesso e tinha que ir, desde que vocês me deem a roupa, tudo bem, é de borla. Até injeção de olho, não é? Até que disse assim: então, e agora espera lá, e se eu estiver em casa e quiser sair de chinelos e de calção, de cada cor, uma camisola com nódoas e não sei quem, eu posso sair? Não. Você não sai sem autorização nossa. A gente é que escolhe a roupa que você deve vestir. E eu digo assim: vocês querem matar o que ajuda, não me matem agora, porque eu não sei. Porque depois aparecia, imaginem um gajo careca depois aparecer com um capuchinho de 30 anos de carreira. Paródia até dizer chega. Então, não. O conselho que vos dou: humildade. Procurem o conhecimento. Não se atulem no conhecimento. Procurem, porque o conhecimento faz falta. E quem tem de decidir, tendo o conhecimento, tem vantagens, mas não façam dos livros a vossa vida. O livro fica na secretária e o treino acontecem coisas incríveis. Acontece o gajo dar um pontapé no outro,
acontece o gajo que chuta a bola para longe e não há ninguém que vos ensine nos livros a fazer isso. Procurem o conhecimento, adaptem o conhecimento às vossas realidades e tenham a humildade suficiente de serem simples. Simples. O que os outros pensam de mim, eu não posso fazer nada, mas dou-lhes um significado tão grande como a cor do tapete que eu não vou comprar. Não espero comprar o tapete. Portanto, humildade. O que ajuda é grande. 1,81 m e agora já marreco da porrada que a minha mulher me dá em casa, que ela está-me sempre a jogar as coisas à cabeça e abaixo já fiquei com este defeito. Um chico coração grande, que tenham felicidade na vossa carreira, que procurem o sucesso de uma forma humilde e que compreendam que vocês apenas são uma peça minúscula, mas importante na estrutura do desporto. E o desporto é cada vez mais globalizante, é cada vez mais enriquecedor para todas as situações. Um bem-aja a todos, desculpem-me lá por terem estado a aturar um velho que já não tem muita coisa para dizer, mas eu vou estar aqui todo satisfeito. Epá, aquela marca aqui. Eu costumo sempre fazer isto. É para a fotografia, tipo de jogador. Não, eu costumo fazer sempre isto para as pessoas. Obrigado. Parabéns pela Obrigado. excelente sessão. Peço Foi um prazer. ao Albino para... Não, e merece um beijinho. Não, eu fiquei com curiosidade, foi das duas outras perguntas rápidas e... Aí eram ia fazer. perigosas, ainda bem que não fiz. Mas eram. Isso é para mim? Albino Silva, nosso vice-presidente da direção, Obrigado. também treinador de remo. Obrigado. E se calhar uma fotografia de grupo ali no nosso Vamos painel. Aqui. Você fica no meio? E uma Fica questão no meio. logística já para tirar Nunca pensei que aqui ia tirar antes uma da fotografia, fotografia. mas isto é que ajuda. Então, mas está a tirar? A vida tem Ao fim deste surpresas. ano todo. A vida tem Só surpresas. do Mister, não é? O micro. Até o que é que isto é?